Ricardo Lai, trazendo informações aqui no Expediente Futebol agora do Flamengo. É com você, Lai. Antes da assinatura do contrato com o Flamengo, Domenech Torrent teve uma conversa por videoconferência com o presidente Rodolfo Landim. E Landim revelou ao nosso companheiro Pedro Henrique Torre, da ESPN, o conteúdo desse bate-papo. O presidente do Flamengo disse que o novo treinador estava muito empolgado com essa possibilidade de assumir o rubro-negro e Landim ficou impressionado, muito bem impressionado, com a disposição de Domenech de assumir um desafio aqui no Brasil, saindo da Europa. O presidente do Flamengo disse também que a multa rescisória, a multa contratual do Flamengo com o Domenech, caso algum clube tente tirá-lo antes de completar o contrato de 1 ano e meio, é de um valor bastante elevado. Landim considera que dificilmente algum clube teria a possibilidade de pagar esta multa. E lembrando que aquela frustração da saída do Jorge Jesus para o Benfica, o Flamengo amarrou bem esse contrato com um valor elevado para não correr o risco de perder o seu novo treinador durante as competições aqui nesta temporada, que só vai terminar em 2021. Obrigado, Ricardo Lai, trazendo as informações, então, do time do Flamengo. Então, pessoal, é isso. Vem aí o novo técnico da equipe do Flamengo. E cadê meus amigos comentaristas aqui do Expediente? Eu quero fazer a seguinte colocação para vocês. Qual é a expectativa que vocês têm com relação ao técnico catalão, no estilo de trabalho dele, de tudo que vocês apuraram e conhecem do trabalho do Domenech, o que ele fez junto ao Pepe Guardiola, desde o Bayern de Munique, a equipe do Manchester City, o futebol dos Estados Unidos e com esse elenco do Flamengo, com a realidade, com a cultura, com o jeito do futebol brasileiro. O que é que vocês esperam do técnico do Flamengo contratado com a chegada dele para o Campeonato Brasileiro? Eugênio Leal. Olha, Prieto, eu espero que o Flamengo consiga manter o nível de excelência que ele alcançou no último ano sob o comando do Jorge Jesus, né? O Flamengo jogou um futebol de altíssimo nível, ele sobrou na turma no futebol brasileiro, mas sobrou muito. Se você pegar a pontuação do Campeonato Brasileiro só no período do Jorge Jesus, ele fez muito mais pontos que todos os outros. E o Domi, vamos chamar assim, né? Ele chega com um trabalho pronto, um trabalho feito. E esse trabalho não é só o trabalho tático, é tudo, né? É um grupo fechado, um grupo inteligente, um grupo que sabe entender o jogo, que sabe ler o futebol. Ele vai moldar isso daí. A minha grande questão é: existem diferenças entre o estilo Jorge Jesus e o estilo Guardiola, que é seguido pelo Domi. Ele já deu entrevistas sobre isso, inclusive tem uma entrevista dele falando sobre o time lá do New York, onde ele trabalhou, que ele chegou no primeiro ano e dizendo ele que no segundo ano, quando ele levou os jogadores que se encaixavam no estilo que ele estava propondo, o time melhorou. E aí eu fico perguntando, no New York, o Flamengo é uma outra história. Ele vai tentar também trazer jogadores que se adaptem ao estilo de futebol dele, ele vai tentar fazer esses jogadores que estão aí se adaptem ao estilo dele, ou ele vai trabalhar de acordo com o que já está feito. Já existe um padrão Flamengo deixado pelo Jorge Jesus. Para muitos, ele deveria chegar e não mexer em nada. Não mexe em nada, tá aí, o time tá bem, o time é bom, joga um grande futebol, mantém o que tá aí. Ele vai ter a humildade de manter o que está feito pelo Jorge Jesus, ou vai mudar? Porque são conceitos, são ideias de jogo diferentes, né? O do jogo de posição é uma expressão técnica, né? Os estudiosos de futebol que o Guardiola defende, em que os atletas basicamente se posicionam mais nos mesmos lugares. Enquanto o ataque do Flamengo do Jorge Jesus era uma constante troca de posições. Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, chegada do Gerson, eles estavam o tempo todo trocando isso, fazia o Flamengo fluir bem. Não estou dizendo que essa é a única maneira de jogar, mas ele vai chegar e vai mudar isso, vai conversar com os jogadores sobre o que é melhor fazer,
Como vai ser esse relacionamento no dia a dia entre ele e os jogadores? Claro que ele vai ter uma ponte muito importante, que é o Rafinha, que trabalhou com ele no Bayern de Munique. Mas é um treinador que, por exemplo, diferentemente do Jorge Jesus, que embora tivesse todo o seu sotaque, algumas palavras diferentes do que se usa aqui para Portugal, mas ainda falavam português. Ele chega falando espanhol, tem uma adaptação. Então, tudo isso vai ter que ser superado. Mas é claro que o Flamengo tem toda a estrutura, tem um grande elenco, tem, né, um CT muito bom, né, dos melhores, né, do país, se não o melhor. E tem um investimento, capacidade de pagar essa comissão técnica e mais. A gente não pode avaliar só o trabalho do Domi, porque o Jorge Jesus foi embora e levou 7 com ele, toda uma comissão técnica. E é fundamental. Não adianta você ter um profissional qualificado se os outros que o acompanham não tiverem o mesmo nível. O Jorge Jesus levou lá o João de Deus, auxiliar técnico, ficou só o Evandro Mota. Só não, porque é uma figura importante, brasileiro, que trabalha muito na motivação dos jogadores, ele vai ser importante. Mas que também ainda não trabalhou com o Domi. Então, uma série de interrogações. Além disso, o tempo para trabalhar. Ele chega segunda-feira. O Paulo Lima está colocando essa questão aí que é importante, que é uma questão sanitária e também burocrática, que tem que ser resolvida. Mas se ele chegar segunda-feira, começar a trabalhar segunda-feira, ele tem uma semana até a estreia no Campeonato Brasileiro. Não dá tempo de você querer fazer muita mudança, nem de conhecer os jogadores, nem de saber quem é quem, né? Como cada um se chama e tal. Então, tudo isso dificulta. Mas se o Flamengo tiver paciência e tempo e deixar ele trabalhar, por mais que possam ocorrer tropeços no início, não sei, é a aposta que o clube está fazendo em trazer um técnico internacional que sabe que vai precisar se adaptar. Nem todo mundo, ou pelo contrário, a grande maioria não consegue se adaptar com a rapidez do Jorge Jesus, que foi algo completamente fora da curva para técnicos brasileiros ou estrangeiros. O Flamengo precisa ter isso em mente. Não fiquem imaginando que ele vai ter o resultado imediato que teve. Aliás, que não foi tão imediato. O Jorge Jesus teve ali um início ainda com alguma turbulência e depois deslanchou rapidamente. Então, ele mesmo também teve esse início difícil. Entender isso é fundamental para que haja sequência e, em havendo sequência, ele possa fazer o Flamengo jogar o futebol que a gente espera. O Prieto. Rafael Marques, como é que você espera esse ajuste do técnico, o Dom, com esse ritmo de trabalho deixado pelo Jorge Jesus na equipe do Flamengo? Olha, Prieto, o Eugênio foi muito feliz em relação à dissertação a respeito do estilo de jogo. Eu só divido do meu companheiro Capitão América em relação ao termo que ele utilizou, humildade, né? Porque o Domi vai ter a humildade de chegar e dar sequência ao que o Jorge Jesus vinha fazendo. E aí eu penso que não se trata especificamente de ser humilde ou não ser humilde. Se trata de você ter o seu jeito de ver futebol. Aquilo que você acredita que é mais interessante para aplicar num time de futebol. É claro que o retrospecto recente, o desempenho técnico do Flamengo com o Jorge Jesus, sugere a qualquer profissional que venha para o lugar dele a manutenção de uma linha de trabalho, de uma metodologia que estava dando certo, estava trazendo resultado. Mas estava dando certo e estava trazendo resultado porque, acima de tudo, o condutor desse trabalho era o idealizador, quem pensou a metodologia, e era o responsável pela chancela da execução. Era o líder, era quem de fato colocava a mão na massa e fazia acontecer. Não dá para você transportar as ideias e a metodologia de um profissional, como disse o Eugênio, para outro profissional. O que não quer dizer que o jeito de trabalho do Domi não vai dar resultado ao Flamengo. Mas, de fato, eu imagino sim, que no primeiro momento ele vai contemplar mais ou menos a sequência do que o Jorge Jesus vinha fazendo, até não tem muito tempo, mas a partir do momento que estiver suficientemente seguro e adaptado, passe a colocar, né, os seus conceitos, enfim, os seus pensamentos, as suas ideias de futebol, que, como bem disse o Eugênio, são bem diferentes das ideias do Jorge Jesus. O que não quer dizer que o Flamengo tem uma propensão a dar errado, muito antes pelo contrário. Acho que o Flamengo ainda ficará na crista da onda do continente durante um bom tempo, porque tem um elenco no Brasil
acima da média em relação aos seus adversários diretos. Mas existe também a necessidade de um pouco de paciência, porque o torcedor vai ver a médio prazo, a curto para médio prazo, um time jogando de uma forma diferente. E aí não vai contribuir muito num primeiro momento, caso o resultado não venha, ele pode continuar vindo, se a torcida começar a sofrer do saudosismo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é coisa do passado. A torcida vai precisar entender que a nova realidade do Flamengo é o Touré, que é um técnico com outra característica, com outra linha de atuação, mas igualmente competente, com menos experiência, com menos rodagem, mas passou anos sendo auxiliar técnico do cara que eu ainda acho que é o melhor técnico do mundo. Se vocês tiverem acesso, quem teve, né, aos livros, à literatura sobre o Guardiola, vocês conseguem entender, de fato, o papel que o Domi teve, né, ao longo da carreira do Guardiola como técnico. O Rafinha já falou sobre isso, né? Muitas vezes ele era quem dava o treino, principalmente na época do Bayern de Munique. Então, é um cara capacitado, é um profissional qualificado. E quem está pontuando a ideia, porque ele é auxiliar técnico, ele foi técnico apenas 2 anos no New York City, uma vez lá atrás, no início de carreira, não é a mesma coisa o Flamengo. Todo mundo começa um dia. E estamos falando de um cara que tem conhecimento, que tem experiência de atuação prática. Agora, a gestão de grupo tem outros aspectos que só o dia a dia vão mostrar pra gente se ele consegue ir bem. Uma coisa, Prieto e amigos, eu não tenho a menor dúvida. O Flamengo foi coerente ao estar repondo o Jorge Jesus com um modelo de jogo que não é igual ao do Jorge Jesus, mas é um modelo consagrado, é um modelo estabelecido, é um modelo que deu resultado, é um modelo vistoso, copiado em vários lugares do mundo inteiro. Então, o Marcos Braz e o Bruno Spindel agiram, no meu entendimento, acertadamente. Das possibilidades que o Flamengo tinha de reposição, e eu sempre disse isso, para mim foi a decisão mais difícil da história do Flamengo, desde a venda do Zico para o Udinese, lá em 1983. Não era fácil a reposição de um cara com o tamanho do Jorge Jesus, mas de tudo que estava sendo ventilado, das possibilidades levantadas. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.